Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 23 de julho de 2019, está no ar o jornal Câmara Notícia. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Muitos assuntos. Então confira agora os destaques de hoje. Daqui a pouco aqui no jornal Câmara Notícia a gente vai repercutir os 4 casos de sarampos que já foram confirmados aqui em Campinas. Vereador Gustavo Peta vai ao Ministério Público questionar o aumento das tarifas de ônibus em Campinas. Na série de reportagens sobre a cultura da paz, hoje é dia de conhecer o templo da Sukio Mahikari. No quadro É o Bicho, conheça o trabalho de uma ONG em Campinas que incentiva a adoção de cães e gatos. E hoje é dia do quadro Olha o Esporte Aí, abre espaço ao futebol americano. E claro que tem reportagem sobre os jogos de hoje da Série B. Guarani e Cuiabá no Estádio Brinco de Ouro e Bragantino e Ponte Preta, duelo de líderes, mas isso é daqui a pouco. Desde o dia 7 de julho, as tarifas dos ônibus de Campinas estão mais caras. O aumento foi publicado no Diário Oficial no início do mês. O vereador Gustavo Peta está questionando, junto ao Ministério Público, o aumento das tarifas. Desde o dia 7 de julho, as tarifas dos ônibus de Campinas estão mais caras. O aumento foi publicado no Diário Oficial do dia 1º deste mês. Os usuários falam o que acham desse aumento. Eu achei um absurdo. R$ 4,95 é muito dinheiro, né, pra gente ter que um ônibus quebrar, chover dentro do ônibus, ter que pegar um trânsito em pé dentro dos ônibus. Com a obra da BRT também, a integração, por mais que são 2 horas, às vezes não dá tempo da gente, porque a gente passa quase 1h30 só na fila do ônibus para esperar e depois mais 1h30 do transporte da minha casa até o serviço e do serviço até em casa. O vereador Gustavo Peta, do PCdoB, questionou junto ao Ministério Público o aumento das tarifas de ônibus de Campinas e explica por que pede a intervenção. Nós observamos que Campinas tem hoje a tarifa mais alta cobrada entre as principais cidades brasileiras no transporte público e um serviço de transporte extremamente precário. O aumento também tem sido feito sem uma consulta ao Conselho Municipal de Transporte, que é uma exigência da nossa legislação, exatamente para que ele seja feito de modo transparente. Então, esses questionamentos nós levamos ao Ministério Público. O Ministério Público nos informou que já existe uma ação em andamento relacionada ao reajuste de 2014, mas que foi anexado a essa ação civil pública do Ministério Público os reajustes dos anos seguintes, e tudo isso já está pronto para julgamento aqui na Vara de Campinas. Então nós esperamos que esse julgamento ocorra o mais rápido possível para superar esses aumentos abusivos que estão penalizando os conjuntos dos trabalhadores, dos usuários de transporte público na nossa cidade. Na opinião do vereador Tenente Santini, não houve demonstração clara e objetiva dos motivos. Por isso, ajuizou ação popular para anular o decreto que reajustou o valor das tarifas do transporte público de Campinas. E se estamos falando do aumento das tarifas do transporte público em Campinas, é bom que a gente saiba dos usuários a opinião deles. Fica meio fora da realidade que a gente utiliza do transporte urbano, né? A gente paga uma tarifa de quase R$5 e não tem um serviço no que eu acho aceitável. Os ônibus estão bem sucateados, na minha opinião. Na minha opinião, as pessoas, elas estragam tudo, estragam a população. Elas não têm muito cuidado com o nosso patrimônio. Aí o que acontece? Eles têm que fazer reajuste de alguma forma. Eu acho justo por esse motivo. Aí sobe gasolina, sobe isso, sobe aquilo, aí eu acredito que seja por causa disso. Eu não acredito nessas justificativas. É evidente que há um custo de manutenção, de depredação, que já está incluído, inclusive, na planilha. Já é previsto de alguma forma. Nós não temos mais cobradores nos ônibus de Campinas. E a tarifa é a mais alta do país, é mais alta que São Paulo, que Rio de Janeiro, que Belo Horizonte, que Porto Alegre, que Curitiba, né, que tem inclusive um sistema de transporte muito elogiado. Então, isso tudo gera muito questionamento por parte da população
Ainda mais quando o aumento é feito de maneira, na minha opinião, estratégica, mas de alguma forma a gente poderia falar na surdina. Então o prefeito e a prefeitura espera o início do recesso na Câmara, o início das férias escolares, para apresentar um aumento abusivo e dessa forma tentar impedir um questionamento, né, uma reação por parte da população na nossa cidade. Agora, a Secretaria de Saúde de Campinas confirmou 4 casos de sarampo em uma creche aqui da cidade. O repórter André Aranha está ao vivo ao lado da diretora da Vigilância em Saúde do município e vai nos passar mais informações. Boa tarde, André. Pois é, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui no Jornal Câmara Notícias. Só em Campinas, como você disse, são 4 casos que envolvem crianças de 7 meses a 1 ano e 5 meses. Tem inclusive um bebê de 9 meses que está internado. E no estado inteiro de São Paulo são 484 casos de sarampo. Eu estou aqui com a Andréia von Zuben para falar mais a respeito dessa situação. Aqui em Campinas tem sido feita alguma campanha nesse sentido? Boa tarde, Andréia. Boa tarde. Nesse momento a gente não está fazendo campanha. São 4 casos. Os 4 casos estão numa mesma creche. Então, como que funciona? Nós trabalhamos com o que a gente chama de bloqueio vacinal. Ou seja, todas as crianças e adultos que tiveram contato com essas crianças 6 dias antes das manchas vermelhas no corpo, até 4 dias depois, nós fazemos bloqueio vacinal, ou seja, a gente faz vacina independente do número de doses dessa vacina que a criança ou adulto já tenham tido. Então, é o bloqueio vacinal neste momento. Como acontece a transmissão da doença? É uma doença altamente transmissível. Uma pessoa doente, ela pode transmitir para até outras 16 e é através de fala, espirro, tosse, é de transmissibilidade realmente muito alta. E quem já tomou a vacina pode tomar de novo? Como funciona isso? Existe a possibilidade de ser tomada uma segunda dose ou não? Olha, na realidade, a vacina ela deve ser tomada aos 12 aos 15 meses, para crianças. Para quem tem até 29 anos são 2 doses e de 30 a 59 anos 1 dose. Nós só damos doses a mais quando a gente está em situações de bloqueio. Daí a gente não olha a carteirinha vacinal, independente do número de doses, a pessoa vai tomar 1 dose a mais. As pessoas que estão doentes já podem transmitir o vírus mesmo antes das manchas aparecerem no corpo ou não? Exatamente. 6 dias antes das manchas aparecerem já está em período de transmissão. Por isso nós fazemos um estudo retrospectivo de todos os lugares que essas pessoas frequentaram e todo mundo que teve contato vai ganhar a dose de vacina justamente para evitar que manifeste sintomas. Aqui em Campinas, quais são as orientações para as pessoas que precisam tomar a vacina? Nós temos disponíveis nos nossos 66 centros de saúde, no horário de funcionamento da sala de vacina, levar sempre a carteirinha para que o profissional de saúde veja se essa pessoa precisa ou não de mais 1 dose. Se tiver perdido ou não souber a sua situação vacinal, vá também que nós daremos a vacina. Andréia, qual que é o balanço que vocês fazem desses 4 casos de sarampo aqui na cidade? Olha, na realidade existe uma preocupação porque é uma doença imunoprevenível, ou seja, prevenível através de vacinas. A gente deve saber a importância de, estando nessas faixas etárias que eu citei, ir procurar a vacina. A gente só consegue prevenir realmente se a gente fizer a vacinação de forma correta. Obrigado pelas informações. Muito obrigada. Então tá bom, muito obrigado. Voltamos com você, Gabriel. Obrigado, André, pelas informações. Lembrando que a doença não era registrada na cidade desde 1997 e a única forma de prevenção é a vacina. Vamos mudar de assunto agora? O quadro É o Bicho mostra o trabalho da Gaar, uma ONG que incentiva a adoção de cães e gatos. O grupo de apoio ao animal de rua, o Gaar, foi criado na década de 90. No início tinha apenas um objetivo:
castrar os animais de rua. Que não aguentava mais, não dava conta de tantos bichos que a gente via na rua, né? Onde quer que a gente fosse, a gente encontrava ninhadas, cachorras prenhas, cachorros machucados, atropelados e mortos. Aí a gente começou, isso há 20 anos atrás, né? A gente começou a pensar, não dá para adotar todos os bichos que a gente encontra. Mas vamos fazer alguma coisa? O que é que nós podemos fazer para começar a diminuir isso? Era uma ideia meio louca, porque diante da quantidade de bicho, mas a gente começou castrando. Mas com o tempo, só a castração não era suficiente. Afinal, para onde iriam os animais castrados? Voltariam para as ruas? Alguns animais tiveram que ser recolhidos, então nós decidimos não ter um abrigo, mas lares temporários. A ONG não tem sede própria, por isso todo animal recolhido, assim como o Alan, vai para um lar temporário. Mas não é qualquer lar temporário não, viu? A ONG seleciona bem quem vai receber esses bichinhos aqui. Normalmente são pessoas que estão sem trabalho ou que precisam complementar a renda. Elas recebem dinheiro por cada animalzinho e também tem ração e vacina de graça. Foi uma maneira que a gente encontrou de também não só ajudar os bichos, como ajudar as pessoas, né? E eu acho que fazendo isso também você sensibiliza a pessoa para a questão animal, porque eles começam a se ligar no bicho, uma coisa que passava batido, que eles não tinham noção, né? Elas começam a perceber, e é muito interessante você ver a conversão, né? Vou colocar entre aspas assim, das pessoas, elas começam a se ligar, ficar com dó, se inteirar com a vida dura do bicho. E não precisa muito para deixar os bichinhos felizes. Basta uma bolinha para alegrar o dia destes peludos. E ai de quem não jogar. Para incentivar a adoção, os voluntários do GAR divulgam fotos dos animais na internet. Tem bichinho que faz até pose. Tudo para conquistar uma família. Além da divulgação na internet, a ONG, que sobrevive apenas por meio de doação e trabalho voluntário, promove feirinha de adoção toda semana. O voluntário tem que ser proativo, tem que chegar e eu vou ajudar e não assim, hoje eu tenho vontade de ajudar. Não, o voluntário ele tem que se empenhar naquilo e tem que fazer por amor mesmo, porque dá muito trabalho. Trabalho que para as voluntárias vale a pena. Quando um animalzinho é adotado... A turma toda festeja, né? Você só vê festa nos WhatsApp, todo mundo muito feliz. É uma relação muito única, muito especial, né? Eu acho que até o fato de você saber que esse bicho vai precisar de você, que ele veio de condições inadequadas, que ele vai ter que aprender a ser mais sociável, mais razoável, esses negócios, que vai depender do seu carinho, do seu olhar, do seu cuidado. Eu acho que é uma experiência maravilhosa. Você precisa ver uma feira nossa, a gente fica assim em êxtase. Olha, fulano foi adotado, fulana ganhou um lar, e todo mundo se abraça, é um negócio muito legal, o sorriso vai até aqui. Nós mostramos há pouco uma reportagem do vereador Gustavo Peta questionando os valores do aumento da tarifa aqui em Campinas. A INDEC, a empresa de desenvolvimento de trânsito aqui da cidade, acaba de nos enviar uma nota justificando que ficou 1 ano e meio sem o reajuste e a reposição ficou abaixo da inflação de janeiro de 2018 a maio de 2019. E a outra justificativa da administração é pelo período do aumento do combustível e do salário dos motoristas. Então está aí a justificativa da INDEC para o aumento das tarifas aqui no transporte público de Campinas, tá certo? Rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta quarta-feira. Reportagem sobre a cultura da paz, Templo da Sukio Mahikari, futebol americano, Ponte Preta, Guarani, tudo isso em apenas 2 minutos. Porque
que algumas pessoas fracassam? Literalmente porque às vezes elas não têm algumas lições, ou elas não trouxeram alguns aprendizados que elas adquiriram, que nós chamamos de empirismo, que é essa experiência de vida. Ou muitas vezes ela tem algumas crenças que literalmente vão fazer com que ela estacione. Por exemplo, a falta de acabativa. Ela é uma crença limitante que nós chamamos. Muitas vezes algumas pessoas começaram a fazer algumas situações e elas acabaram. Não terminaram, desculpe. Então por isso que muitas vezes esse fracasso acontece. Porque as pessoas não colocam em prática. Elas acabam entrando na zona de conforto. E elas acabam ficando ali como se fosse dentro de um casulo. E ela não consegue então sair dali para galgar com situações melhores nas organizações. Uma das opções principais que as pessoas têm que ter no mercado de trabalho é constância, é perseverar. Então muitas vezes as pessoas começam, mas elas não acabam terminando. Mas a constância faz com que elas tenham esse diferencial. Então, fracassei, parei, observei, o que eu posso fazer de melhor? E você coloca metas, objetivos, traça novos planos e vai à frente. Quem doa medula óssea corre risco de ficar paralítico? Igor, existem ainda muitos mitos relacionados à doação de sangue e existem muitos mitos também relacionados ao transplante de medula. E um desses mitos é esse. A gente aqui no Hemocentro, a gente costuma ouvir muitas pessoas falarem: vou ficar paraplégico, tetraplégico, ou então, eu vou morrer para ajudar a salvar a vida de alguém. Não, pessoal, o transplante de medula é um procedimento simples e seguro. A diferença existe uma diferença crucial entre medula espinhal e medula óssea. A medula óssea é um tecido encontrado dentro de alguns ossos do nosso organismo, considerados chatos, entre aspas, e que a gente encontra em maior quantidade, maior volume no osso da bacia. São as células progenitoras, ou seja, são as células iniciais do sangue, que vão virar sangue. E medula espinhal é um tecido responsável em levar os impulsos nervosos até o cérebro. Então, medula espinhal não tem nada a ver com medula óssea, tá? E toda e qualquer notícia relacionada a ficar doente ou sofrer algum dano em relação ao transplante é um mito, não existe. Amanhã, quarta-feira, o panorama não muda em Campinas. Sol durante todo o dia, sem a presença de muitas nuvens, e a temperatura fica alta agora para o período do inverno, hein? Mínima de 13 graus e máxima de 27, tempo firme até o fim de semana. Na nossa série de reportagens sobre a cultura de paz, a nossa equipe foi conhecer aqui em Campinas um lugar onde a saúde e a harmonia são prioridades. A instituição Sukio Mahikari ajuda a promover a bandeira da paz. Olha só, a gente acabou de chegar no dojo Sukio Mahikari e assim, é uma lei, todo mundo que chega aqui tem que tirar o tênis, o sapato para não trazer as impurezas da rua. Então, eu também vou tirar o tênis para poder respeitar, claro, tudo que eles vão falar pra gente. A Maria Aparecida conta pra gente o porquê desse ritual. Porque a gente preza pela pureza. Então, normalmente a gente tira o sapato, a gente lava as mãos, não é porque o seu sapato tá sujo, mas é porque aqui a gente prima pela pureza e usamos as almofadas onde as pessoas deitam e recebem essa energia divina. É o sentimento de você se preparar para a pureza. Então é todo um rito que começa da prática, de você tirar o sapato, lavar as mãos e se preparar. E depois até chegar nesse andar aqui. Ela diz que a purificação das pessoas possibilita a edificação de um mundo repleto de famílias harmoniosas. A instituição Sukio Mahikari ajuda a promover a bandeira da paz em Campinas. Nós colaboramos fazendo o Okiomi, tanto para as pessoas, para os locais. Que daí, esse Okiomi é purificação. Então, ao fato de impor a mão, transmitindo essa energia divina, começa a purificar o mundo espiritual de cada local.
Então, nesse trabalho do Projeto da Paz, nós escolhemos um largo, o Largo São Francisco, né? E começamos a fazer por 7 dias, todas as segundas-feiras, às 7 da manhã, um grupo de pessoas iam até lá para transmitir essa energia por meia hora, com o desejo de purificar aquele ambiente, de iluminar aquele ambiente, e todas as pessoas tinham afinidade com aquele local. Ainda de acordo com o assistente do diretor-presidente da casa, as prioridades por aqui são a saúde para ter um corpo que não adoece, a harmonia, que é ter um coração livre de conflitos, e prosperidade, que é libertar-se da miséria. E esse trabalho é o que a gente chama de imposição da mão, a transmissão dessa energia divina para a pessoa. E nessa energia tem a força, a sabedoria e a intenção do universo, que aqui nós chamamos de força de Deus, amor de Deus e sabedoria divina, que atua em cada pessoa exatamente naquilo que a pessoa precisa e que vai ajudar a florescer o talento dela, a alma dela, e ela descobrir a sua missão nessa vida. E dessa forma se tornar uma pessoa mais feliz, com mais harmonia e também equilibra a prosperidade na vida dela e das pessoas que têm afinidade com ela. Todos por aqui acreditam que ao receber e transmitir a luz divina, é possível notar tranquilamente uma melhora bem bacana no aspecto espiritual. O quadro Olha o Esporte Aí de hoje abre espaço para o futebol americano, uma modalidade que vem ganhando muitos adeptos aqui no Brasil e é também bastante democrática. Aceita atletas altos, baixos, acima do peso, magrinhos, basta ser veloz e aguentar as pancadas. O futebol americano é um dos esportes que mais crescem em popularidade aqui no Brasil. Por isso mesmo, muita gente quer praticar esse esporte. Nós vamos conhecer um pouco mais a respeito dele agora. Olha o esporte aí! O futebol da bola oval. É até comum ouvir essa definição de uma pessoa que não entenda o esporte. Na verdade, o futebol americano é bem mais que isso. Basicamente é uma guerra. É uma briga por território, é uma briga por conquista de território. Em campo, são 11 jogadores de cada lado para travar essa batalha territorial. Um dos times, que o atacante que está com a bola, o objetivo dele é chegar até o outro lado do campo, o lado inimigo, conquistando o território, jarda a jarda, até chegar à end zone, que é o local prometido. Para isso, o time com a bola tem 4 jogadas ou descidas para avançar 10 jardas. Se conseguir, renova a campanha e ganha mais 4 tentativas para conquistar outras 10 jardas e assim por diante até marcar o touchdown. Se não conseguir, o time adversário fica com a bola. Quando você conhece o primeiro contato com o futebol americano, você acaba se apaixonando. Porque é um esporte que tem emoção em todas as jogadas. Não é como o soccer, que de vez em quando foi aquele toque de bola no meio campo, tal, o jogo fica meio morno. Não, o futebol americano em todas as jogadas, em todos os downs que a gente chama, tem emoção. Então tem chance da defesa recuperar a bola, tem chance do ataque pontuar, tem chance do ataque passar as 10 jardas para renovar suas descidas. É um esporte fantástico. Essa paixão pela modalidade ganhou força nos últimos tempos com transmissões constantes na TV brasileira. Por isso, muita gente busca um lugar para jogar, mesmo sem saber como. O futebol americano ele é bem peculiar, né? É um pouco diferente do nosso futebol que a gente está acostumado, que a gente joga com os pés. O futebol americano ele se desenvolve 99% com as mãos. Então a gente tem que ensinar isso, como pegar a bola, como carregar uma bola, como se movimentar dentro de campo. Então a gente vai ensinando todas as partes do futebol americano. A melhor forma de aprender é se juntar a um time. No Brasil, além do Full Pads, a versão tradicional com equipamento completo e as pancadas, tem a versão de futebol americano de flag, mais light, com essas bandeirinhas na cintura para agregar mais gente. Como os elencos são bem numerosos, as seletivas também são constantes.
A cada 6 meses o time realiza uma seletiva, né, que é a porta de entrada de novos atletas. Então a gente tem alguns parâmetros que a gente usa para selecionar esses candidatos. Corrida de 40 metros, alguns exercícios como as flexões. E aí a gente procura ver se ele tem alguma aptidão física. E a aptidão física é diferente da forma física. No futebol americano tem lugar para todo o biotipo. Digamos que é o esporte mais democrático que existe. Do mais baixo para o mais alto tem lugar, do mais magrinho para o mais gordinho tem lugar. A coisa que você precisa é ser veloz. Foi numa dessas que o Douglas se encontrou no esporte. Hoje é o quarterback e capitão da equipe, responsável por todas as jogadas ofensivas. Uma responsabilidade e tanto que chegou meio ao acaso, mas que deu certo, até mesmo como uma lição de vida. Eu já pratiquei boxe, muay thai, ginástica olímpica, mas o esporte que mais me chama é o futebol americano, desde criança. Eu nunca me imaginei que estaria jogando hoje, mas foi um acaso. Foi sorte, posso falar que foi sorte, porque esse esporte realmente mudou minha vida. Sério, isso me mudou como pessoa, me ensinou a trabalhar em equipe e me ensinou os valores, não só os meus, mas das outras pessoas. O futebol americano é bem interessante, acho que eu estou interessado também, quero fazer um pouco desse esporte. Na próxima semana eu volto com mais Olha o Esporte aí, até lá, tchau, joga a bola aí! É o famoso e nunca mais voltou. Espero que esteja tudo bem com o repórter Rubens Morelli. Na próxima terça-feira ele chegue com mais uma modalidade aqui no quadro Olha o Esporte aí. O Guarani Indians convida, dia 3 de agosto, 9 horas da manhã, na Praça Pompeu de Vito. Tem a seletiva aí para novos jogadores. Inscrição R$15. Informações no Facebook do Guarani Indians. Tá certo? Mudando agora de futebol, porque hoje tem rodada cheia da Série B. Guarani e Ponte Preta entram em campo. Às 7h15 da noite, no estádio Brinco de Ouro, o Guarani recebe a equipe do Cuiabá. O Bugre não vence há 7 rodadas e está na zona de rebaixamento. O técnico Roberto Fonseca prometeu mudanças na equipe para tentar vencer. A principal delas deve ser no ataque, com a saída de David Souza e a entrada de Vitor Feijão. Um pouco mais tarde, às 8h30 da noite, a Ponte Preta vai a Bragança Paulista encarar o RB Bragantino no duelo de líderes. O técnico Jorginho não pode contar com o zagueiro Ayrton e o meia Gerson Magrão. Reginaldo e Mantuan devem entrar como titulares. Uma vitória garante a liderança à macaca. Duelo de líderes que tem tudo para ser um jogo muito tenso. E o Guarani tem que vencer ou vencer hoje. Amanhã a gente conta as duas histórias. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.